Olá, estamos chegando com mais uma edição do programa Saulo Machado Entrevista, aqui pela TV Araranguá, o nosso canal 20, a TV de Araranguá. E o nosso canal e o nosso programa você pode assistir em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Estamos no www.canal20tvararanguá.com.br. Recomende a seus amigos que estão no exterior, fora do Brasil, querem acompanhar o que está acontecendo aqui na nossa cidade, na nossa região, o nosso site para que eles possam acompanhar a nossa programação, além do cabo, evidentemente, que abrange grande parte do nosso centro da cidade de Araranguá. Hoje, dois assuntos serão tratados aqui no programa. O primeiro deles é o Hospital Regional de Araranguá. Voltaremos a falar do Hospital Regional. Essa semana, a SPDM, que é a empresa que está agora administrando o hospital, chamou as entidades representativas da sociedade para uma volta de apresentação da nova direção e dos propósitos que eles têm para administrar o hospital. Sobre esse assunto eu vou conversar com o Alceu Pacheco, presidente da CIVA, que é uma entidade que, de primeiro momento nesta luta, enfim, na busca de uma solução para melhorar a qualidade de atendimento no Hospital Regional de Araranguá, que tem participado ativamente desse processo. E na segunda etapa do programa, no segundo bloco, nós vamos tratar do lançamento do Fala Araranguá, que é um projeto do governo municipal que é coordenado pela Secretaria de Governo, que é capitaneada pelo Enio Rosa. Ele estará aqui, o Enio Rosa, para falar sobre a sistemática, como vai funcionar, a que se propõe este novo projeto da Prefeitura de Araranguá. Alceu, prazer em tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa, tudo bem? Prazer é meu, Saulo. Boa tarde, boa noite a seus telespectadores. Bem, Alceu, o que lhe pareceu esta reunião que foi chamada pelo SPDM, por seus diretores, para uma volta de apresentação a vocês? Primeiramente, Saulo, eu achei muito positivo que a SPDM, tão logo se instalou na cidade, ela tenha se preocupado em chamar a comunidade para conversar e se apresentar. Pelo que a gente sabe, no dia 27 haverá uma reunião dos secretários municipais de saúde com a SPDM para poder avaliar as necessidades, as carências, as coisas mais urgentes da saúde da região. E ontem estivemos lá, depois daquele imbróglio de sexta-feira, em que barrados no baile, né? Em que a imprensa não pode ser recebida. Ontem a imprensa e a comunidade foi convidada e nós estávamos lá representando a CIVA juntamente com o Cário Liagatti. Aliás, deixa eu fazer um parêntese aí. Eu acho que esse tipo de situação, né, é uma empresa que está vindo de São Paulo, evidentemente, é outro mundo, né? São Paulo é diferente de Araranguá, de Santa Catarina, é claro. Talvez lá o tratamento seja outro, não sei como é que funciona. Agora, e a gente entende até que muitas coisas devam depender de São Paulo, de decisões de São Paulo. Agora, não dá para admitir que, por exemplo, a nossa produção entrou em contato com a direção do SPDM aqui para saber se nesta reunião com as entidades, a imprensa teria acesso, até depois daquela situação de ser barrado no hospital, teriam que consultar a São Paulo e não recebemos resposta, por isso não fomos à reunião. Então algumas coisas tem que ser, esse tipo de situação tem que ser resolvido aqui, tem que haver uma resposta aqui. O Instituto SAS, por exemplo, não respondia nada, só através de nota oficial, que é uma coisa fria, porque não há questionamento. Então acho que se eles quiserem melhorar essa interatividade com a imprensa, e quando eu falo da imprensa não é comigo, é com o rádio, é com o jornal, e falando-se de imprensa, eles estão falando com a população também. Então acho que isso é importante, né? Só esse parênteses, eu acho que isso tem que melhorar um pouco, mas... Continuando, o que lhe pareceu? Então, nós ouvimos a manifestação inicial do Dr. Mário Monteiro, que é o diretor para a área do setor de paz, que é saúde pública, juntamente com outros diretores que lá estavam, e a própria diretora do hospital, que é a doutora Verlane, que assumiu no dia 1º. E ouvimos deles, então, todo aquele background que eles têm para nos oferecer, de 80 anos de experiência, de mais de 30 pontos de atuação em todo o Brasil, com o Hospital São Paulo como uma referência muito forte da sua atuação, e particularmente a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que também dá todo o apoio para a SPDM. E nós, em nome da CIVA, que é por onde podemos falar, até em nome próprio como cidadão, manifestamos a eles todo o nosso interesse em que eles acertem. Mas também fizemos alertas, até em relação a esse ponto que tu te referiste,
de integração com a comunidade, e a comunidade envolve a imprensa, de que eles precisam ter definitivamente no local, aqui no hospital, alguém que possa se comunicar, que tenha uma assessoria de imprensa, que marque reuniões, que marque entrevistas, que esclareça quando tiver problema, que enalteça quando tiver as virtudes, novas especialidades, melhorias e assim por diante. E também questionamos a eles determinados pontos do edital, porque o contrato até agora ele não foi publicado. Eles ficaram até de nos encaminhar a íntegra desse contrato, porque a ACIVA, como membro da CAF, Comissão de Avaliação e Fiscalização, ela tem que cumprir bem a sua missão, é até uma responsabilidade legal, então nós pedimos o contrato. Mas através de alguns itens do edital que questionamos, todas as respostas deles foram evasivas, nenhuma convincente e nenhuma concludente. Eles entendem que eles não são órgão público, embora as leis que regem a matéria das organizações sociais e o repasse de verbas públicas, elas são claras em dizer que eles têm tanta responsabilidade quanto qualquer órgão público de prestar contas à sociedade. Perguntamos sobre o portal de transparência, sobre não o Conselho Deliberativo, porque o governo não aceitou, embora em São Paulo eles tenham esse Conselho Deliberativo, mas pedimos que houvesse uma ênfase da administração aqui na região. Centralizar tudo em São Paulo, embora a gente respeite que cada um gere como quer, no caso da SPDM com o Hospital Regional não é a mesma coisa, porque eles têm um contrato com o Hospital Regional de Araranguá. Nós não podemos ser administrados a 1.000 quilômetros de distância pela internet ou por telefone. Os 300 funcionários que estão aqui do Hospital Regional são locais. Então muitas vezes eu me pergunto, por que SPDM, por que SAS, se os 300 colaboradores, exceto um, que agora é uma, é de fora daqui? Se a nossa antiga diretora, se o nosso diretor técnico são todos residentes aqui, será que o governo do estado precisaria realmente desse recurso? Mas é um questionamento. Se eles realmente vierem para nos emprestar toda a sua experiência no Brasil inteiro, com a experiência longa que eles têm, em termos de 80 anos de atuação, nós ficaremos bastante satisfeitos, porque o nosso objetivo, o nosso sonho é que o hospital tenha resolutividade de uma vez por todas. Agora, essa situação de dizer que não são serviço público, mas eles estão a serviço do público, né? Então, estando a serviço do público, do serviço público, que na verdade é isso, eles estão prestando serviço ao público e ao governo, que é público também, e recebendo R$2.569.000 por mês, dinheiro público, para gerir o hospital. Então, evidentemente que alguma coisa das regras públicas precisam ser aplicadas, né? Eles me disseram ontem, inclusive, nós não somos sujeitos à lei de licitação, não somos obrigados a fazer concurso público. E eu disse, eu sei. Lógico. Porque, primeiro, diante da responsabilidade que nos impõe de antes ser um membro da diretoria da CIVA e hoje ser o presidente, antes somente entidade participativa por iniciativa própria e agora sendo membro da CAF, nós temos a responsabilidade de conhecer. E as 108 folhas do edital de chamamento, eu as conheço todas. E fui atrás de cada linha, cada palavra, para que a gente pudesse entender e contribuir no processo. Não é para fazer pegadinha, não é para fiscalizar, perseguir. Pelo contrário, é contribuir com a população que não consegue vir aqui e se manifestar, que não consegue criticar de uma forma mais contundente e ter o seu objetivo atendido. A gente fala em nome daqueles que muitas vezes não sabem nem reclamar na fila de espera. Aliás, até porque, e telespectadores, é uma situação que nós já via gato escaldado de sentimento de água fria, diz um velho adágio popular, né? O senhor Valdemar Pacheco deve conhecer bem esse adágio popular, de sobejo, como ele mesmo diz. Porque o SAS esteve aqui, em relação ao trabalho que foi feito, não há muito o que observar, não. Melhorou consideravelmente o atendimento, enfim. Mas houve aquela denúncia do Ministério Público de São Paulo, de desvio de verba. O próprio governo constatou que foi desviado 1.800.000, não sei se foi só isso, mas enfim, vamos entrar no mérito. Agora, por que é importante conhecer esse contrato? Como você está dizendo, não é com o espírito de, vamos ver aqui. Nós queremos saber o que foi melhorado em termos de fiscalizar, gente, porque você só vai impedir ou pelo menos dificultar esse tipo de ação, de corrupção, através de normas que você coloque, artigos que você coloque nesse contrato para fazer uma melhor fiscalização. Eu tenho curiosidade, por exemplo, como vocês, saber o que foi melhorado nesse sentido. Por exemplo, primeira coisa,
nos apresentaram a doutora Verlaine, muito simpática, me parece bastante competente, já atua com eles há mais de 3 anos, muito receptiva com a nossa presença lá. Mas eu tive que perguntar, porque é institucional e não é pessoal. E o processo seletivo, que consta no edital, para que a doutora Verlaine seja contratada, para que todos os demais colaboradores sejam contratados. Porque, embora supondo que 90% dos funcionários que fossem submetidos ao processo seletivo fossem os mesmos que lá estão, mas o edital manda que seja através de processo seletivo. A resposta foi que o processo seletivo era uma mera análise de currículo e que eles decidiam a seu bel prazer a contratação. Bom, eu não vou me insurgir porque a questão maior é a continuidade do hospital, não podemos fechar a porta, que eles até acenaram em 2, 3 questionamentos, que qualquer coisa para eles fecham a porta e vão embora e entregam a chave. Mas que tipo? Falta de comprometimento. Em que tipo de questionamento, por exemplo? O Carlos Legade, por exemplo, perguntou, e se vocês tiverem prejuízo, como é que funciona? Nós cobramos do governo. Tá, mas e se o governo tiver alguma dificuldade em impor para vocês maior dificuldade, entregamos a chave e vamos embora. Agora, isso foi dito na presença da imprensa. Essa situação, por exemplo, o SPDM assumiu o hospital, mas está sob júdice, porque essa situação não está bem definida ainda. O SPDM também administra hoje o SAMU em Santa Catarina, também está sob júdice. O que você imagina que pode acontecer daqui para frente? Porque a última determinação judicial foi de dar um prazo de 180 dias para o governo assumir o hospital. Bom, Saulo, é uma matéria juridicamente muito complexa, ela não é matéria nova. O Partido dos Trabalhadores e o Partido Democrático Trabalhista, já há um bom número de anos, tem uma ação questionando a constitucionalidade da Lei 9.637, que é a Lei das Organizações Sociais, que justamente, tendo em vista aquilo que, segundo a interpretação desses 2 partidos, constitucionalmente não seria permitido o repasse de verbas públicas para entidades privadas no sentido de administrar a saúde, que não seria terceirizado. Eu já li muito a respeito, confesso que ora me vejo tendente a concordar com a não terceirização, tendo em vista as normas constitucionais, que é a lei maior, e tendo em vista a incapacidade do governo de gerir as suas principais funções, que é educação, saúde, segurança e infraestrutura, e o governo tem reconhecido isso. O próprio secretário regional, há poucos dias, publicamente, numa audiência na AMESC, confessou que o governo não está preparado para certas coisas e administrar o hospital regional é uma delas. Então, até que se fizesse todo o concurso público e todos os trâmites para que o governo assumisse com uma forma ágil e competente, demoraria talvez anos para chegar lá. Então, tendo em vista que a população precisa de saúde todo dia, eu até, muitas vezes eu me aceito sendo conivente com a situação ou compreensivo com a situação. Então, a questão dessa ação direta de inconstitucionalidade está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal e sem data para acabar, embora já haja 2 votos favoráveis à terceirização. Talvez até em função dessa razão política. No entanto, aceitando que a Lei 9.637 ela seja válida, que ela seja constitucional, é aí que eu começo a me insurgir. Porque, com todo o respeito ao Ministério Público que fez essa ação e a gente louva a vigilância daquele parquê, enquanto não se decide essa questão constitucional, nós temos que viver a realidade da necessidade de atendimento na saúde pública. E aí que eu me insurjo com as organizações sociais, tal como foi o Instituto SAS, e tomara que a SPDM aqui em Araranguá pelo menos seja de forma diferente, e com a conivência ou condescendência do governo em aceitar que não haja uma maior fiscalização, vigilância e acompanhamento. Eu fico realmente surpreso de que a sociedade precisa se mobilizar para fazer aquilo que o governo deveria fazê-lo. Ontem, inclusive, pedimos aos diversos diretores da SPDM que eles pudessem se aproximar da comunidade, que tivessem essas relações públicas, inclusive com a imprensa, que a doutora Verlaine, ou quem quer que seja o diretor ou a diretora do hospital, more em Araranguá, que acabe com essa história de vir 2 dias à cidade e pegar o avião e atender as pessoas com pressa no meio do corredor, porque o avião não espera. Se hospeda em hotel, não tem vínculo com a cidade.
Se a SPDM veio para cá, ela tem que criar vínculos com a comunidade. Ela tem que dar demonstrações de que vai ficar conosco muito tempo e planeja ficar uma vida inteira. E a gente gostaria de contar com a competência deles para que tudo isto nos venha em benefício da população local e regional. Bom, agora, uma coisa é essa discussão, né, se é constitucional ou não. Outra é essa ação do Ministério Público que determinou esses 180 dias. Esses 180 dias fatalmente vai terminar. E o que acontece a partir daí? Fica difícil prever, porque primeiro que existem muitos recursos para que a SPDM e o próprio governo do estado, a SPDM na verdade nem é ré, é o Instituto SAS que é ré naquela ação civil pública. E a última decisão do Dr. Guilherme, da primeira vara de Araranguá, foi de conceder esse prazo pedido pelo governo, mas determinou também que em 30 dias a partir daquela data, seja apresentado um plano de retomada do hospital pelo Estado, em que não poderiam constar as organizações sociais como parceiras do governo do Estado. Logicamente que o governo e a própria organização social, o Instituto SAS, eles vão se mobilizar no sentido de mudar essa decisão. E aí, no tribunal, a gente não consegue ter a previsão do entendimento. O importante mais é que o hospital não sofra solução de continuidade no seu atendimento e que a gente possa ter, ao final de tudo isso, a melhor decisão para que a população não seja prejudicada. Pois é, então é possível recorrer dessa decisão dos 180 dias? Ainda é possível. Pois bem, em 180 dias, você acha que há alguma resposta do tribunal, não? Deve haver, até porque esses recursos são em cima de decisões liminares ou medidas cautelares, elas têm prioridade, e o governo, certamente, e o próprio tribunal tem sensibilidade com causas tão importantes como a saúde pública. Bem, então o que eu falei não está muito longe, né? Porque eu comentei isso pode ser uma coisa estratégica do governo. Quer dizer, você consegue um acordo, mas 180 dias você ganha um fôlego. A SPDM assume e você recorre e aí mantém a administração como você quer que seja através das ONGs. Por isso mesmo, enquanto isso ocorre num trâmite processual no judiciário, a minha preocupação é que esses 2.590.000 eles cheguem ao seu destino certo. Primeiro, que não haja desvios. Segundo, que não haja uso político partidário dessa verba, e muito menos da empregabilidade no hospital, e mesmo aqueles que forem contratados por interesses ou ingerência político-partidária, que sejam competentes o suficiente para poder nos dar tranquilidade de que nós estamos bem servidos de saúde pública. Com certeza. E manter o hospital funcionando e com a resposta que nós precisamos. Né? Certamente. Agora, uma outra situação, a vinda do curso de medicina, que também a CIVA foi uma das entidades, né, que levantou essa bandeira, enfim. Estamos chegando muito próximos disso, né? A vinda da reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, Roselane Neckel, aqui, deixou isso bem claro. Você acha que isso pode contribuir de alguma forma? Como é que vocês foram recebidos em relação a isso naquela visita com a reitora no hospital? Saulo, antes eu gostaria de fazer assim um apanhado rápido sobre essa história toda. Primeiro, a CIVA não faz nada sozinha. Alguns dizem que a CIVA é intrometida, mas a gente tem a consciência de tentar ajudar. Nós só queremos ser úteis. Às vezes a gente atrapalha, mas atrapalha também quem não age de boa fé. Porque nós jogamos limpo, a nossa entidade é apartidária, cada membro, cada diretor, ele pode ter a sua preferência política, mas lá dentro, nas nossas discussões, nunca, em momento algum, o grupo que participa mais assiduamente não aceita discussões e ingerências político-partidárias. Temos trânsito, acesso a deputados federais, senadores, governador, deputados estaduais, vereadores, prefeitos. Muitas vezes temos divergências respeitosas e civilizadas, mas sempre no sentido de tentar contribuir para a melhoria de Araranguá e da região da MESC. Nós temos que fazer justiça a alguns nomes. Esse boom da educação, esse polo educacional que está nascendo, nasceu da sensibilidade de alguns cidadãos turvenses, há mais de 10 anos atrás, em que eles pensavam, através dos padres do seminário e alguns empresários, cidadãos de Turvo, em trazer uma filial, um braço da UDESC, que é estadual, para o Turvo. E naquela época, Araranguá e Turvo já tinham um muito bom relacionamento na questão empresarial, e a CIVA,
que era então a entidade, e ainda é sobre o Turvo, que nós queremos criar a associação empresarial lá, nós tínhamos esse bom entendimento e fomos lá. Não deu ao Udesc. Mas aí, depois que surgiu o assunto, a gente não para mais. Fomos em busca em Florianópolis, em Porto Alegre, de ideias, de projetos. Conversamos com pessoas até familiares e amigos que militavam em diretorias de curso da UFSC, e eles nos disseram assim: olha, tira da cabeça, a UFSC nunca vai sair de Florianópolis para ir para Araranguá ou para o Turvo. Nós somos teimosos. Nós acreditamos em sonhos. Brasileiro, não desiste nunca, né? Nós acreditamos em sonhos. Aí, por uma razão ou por outra, nós chegamos a ter contato, como sempre, um amigo nosso, amigo de infância inclusive, que é deputado federal hoje e não precisa fazer apologia dos seus mandatos, mas é muito sensível com as causas educacionais e da saúde. Então, Jorge Bueira assumiu esse encargo com ele. E dispôs lá todos os seus esforços, emendas parlamentares, até que nós sensibilizamos. O primeiro reitor da UFSC com quem nós tratamos foi o Lúcio Pacheco, acho que é Lúcio Pacheco. O Álvaro Prata. Depois o Álvaro Prata, o Paraná era o vice-reitor, e agora com a professora Roselane. E não é que nós dissemos que não queríamos outros cursos tipo engenharia, isso é uma informação incorreta. O que nós não queríamos eram cursos básicos, cursos que poderiam ser feitos à distância pela internet, ou não queríamos cursos que não contribuíssem para a valorização da nossa região, principalmente a qualificação de mão de obra especializada aqui em nível superior. Por isso nós fizemos pesquisa e lá apontamos medicina, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia eletrotécnica. Tiraram alto. Enfim. Sim, porque se a gente tem que sonhar, então que sonhe grande. E o sonho grande só estimula aqueles que não se entregam nunca a perseguir os ideais. E veja, Saulo, a gente já perdeu algumas lutas. A penitenciária a gente talvez tenha sido equivocado, acabamos tendo a penitenciária a 2 metros da nossa divisa, dizem que mudaram a divisa, e tem a penitenciária ali. Mas através dessas lutas nós também conseguimos muita coisa, que é o desvio da BR-101, e sempre dizendo, a Silva não fez nada sozinha, a Silva só participou. Sim, sim. Eu tenho certeza que na hora de encerrar a placa, de entregar troféu e erguer monumento, nós não vamos estar participando disso. Só com o sentimento de dever cumprido, claro, e a satisfação de ter ajudado. Porque quem leva isso é o homem público, quem leva isso são os vaidosos, e que, embora cada um tenha a sua vaidade, a gente tem que ter um limite para ela. Mas voltando ao desenvolvimento da questão da medicina, então, no mandato do professor Álvaro Prata, ele nos deu uma possibilidade, embora remota, de que isso pudesse acontecer. No início desse ano, o Ministério da Educação e Cultura trancou a possibilidade de novas faculdades de medicina, porque estabeleceu uma série de requisitos, distribuiu algumas vagas por todo o Brasil, preferencialmente na região norte e nordeste e centro-oeste, e nós vimos ali um limitador. Foram feitos alguns levantamentos sobre média de médicos, que em outros países são 4, 5, 6, aqui está numa média de 2, e que Santa Catarina, ela tem essa média geral, só que 70% dos profissionais se concentram entre Florianópolis, Joinville e Blumenau. E nós, que somos a população a região mais carente do estado, nós temos uma média abaixo de 1. E foi aí que surgiu talvez a remotivação e alguns outros requisitos que foram descobertos, que nós tínhamos aqui o hospital em condições de receber, a universidade em condições de receber, a população que estava em condições de abrigar um curso de medicina, que acabou sendo anunciado com 74 milhões de investimentos em equipamentos, prédios e tudo mais, com 90 novos servidores, sendo 60 professores e 30 administrativos, e com tudo que vem atrás, que nós já experimentamos aqui, temos uma população entre servidores e alunos de mais de 1.500 alunos e professores, entre IFSC e UFSC. E Araranguá está se renovando, está se aculturando, melhorando todo o seu padrão cultural e educacional. Aí, em fevereiro, nós já tínhamos contato com a nova administração, da pessoa do prefeito Sandro, voltamos ao tema, ele se sensibilizou, até sem nós conhecermos, que foi revelado na sexta-feira, ele teve um contato com o deputado Pedro Kizai, que também é da Comissão de Saúde, juntamente com o próprio deputado Jorge Bueira, e
O deputado Mota, paralelamente, e o deputado José Milton também se manifestaram na Assembleia. O deputado Mota apresentou um requerimento e a gente é grato a cada um deles por suas contribuições, como a todas as outras entidades, que são mais de 20, que sempre nos apoiaram e estão junto conosco, ora dando ideias, participando de reuniões e subscrevendo documentos, indo conosco a Florianópolis, como iremos a semana que vem para mais 2 causas interessantes e importantes da nossa cidade e região, e até que culminou com a sexta-feira, com aquele anúncio realmente gratificante, que realiza, motiva, mas compromete. Claro. Compromete porque agora a gente precisa fazer acontecer. Não será difícil, com certeza. Temos um caminho a percorrer, mas vamos chegar lá com certeza. Senhor, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que necessário a gente estará aqui para contribuir. Depois do intervalo, vamos tratar deste novo projeto da Prefeitura de Araranguá, que é o projeto Fala Araranguá. E o que se espera é que as pessoas falem mesmo, que participem, né? E que cobrem da administração. Essa me parece a intenção. O secretário de Governo, Nênio Rosa, é o nosso próximo entrevistado depois do intervalo.